no Hospital Regional de Taguatinga, em Brasília, e atualmente, há 12 anos, há 9 anos, eu moro em Tucuruí e trabalho no Hospital Regional de Tucuruí. E hoje eu vim apresentar um caso clínico de uma paciente que foi atendida aqui no hospital, na UTI Covid, uma gestante, tá? Uma gestante que veio com síndrome da angústia respiratória grave aqui para o hospital de Tucuruí. É uma paciente, eu vou falar o histórico dela, assim, o que eu consegui do pré-natal, tá? IPSL, uma paciente de 36 anos, estável, procedente de Pacajá, Pará. É uma gestante que estava no curso da quarta gestação, tinha um parto normal anterior e 2 cesáreas, e na data que ela foi internada, no dia 18 de abril, ela estava com 34 semanas e 3 dias, pelo tempo de amenorreia e pelo primeiro ultrassom, o ultrassom de primeiro trimestre. Eu verifiquei os dados do pré-natal, consegui alguns dados do cartão pré-natal, ela tinha um pré-natal insuficiente, ela tinha apenas 2 consultas em um outro serviço, que provavelmente acho que era privado, fez uma consulta na unidade básica de saúde lá do município no dia 14, para transferir seu pré-natal para a rede pública. Nesta data, ela já apresentava o quadro relatado, né, na consulta do pré-natal, que tinha uma síndrome gripal, onde foi solicitado exames e dado encaminhamento ao pré-natal de alto risco por conta dela ter na ultrassom um mioma uterino. Nessa consulta pré-natal, no cartão não está referido nenhum tratamento para gripe, nenhum medicamento, nem mesmo sintomático, e nem encaminhamento da paciente para atendimento médico. E a situação vacinal dela estava completa. Pode passar. Então, ela veio de Pacajá, essa paciente, é um município 170 quilômetros de Tucuruí. Ela, há 10 dias, ela tinha um sintoma de febre persistente, tosse seca. Chegou no hospital de Pacajá usando só azitromicina. Há 3 dias, lá em Pacajá, ela abriu um quadro de dispneia, que foi evoluindo com desconforto, piora progressiva desses sintomas, anosmia, tosse, fadiga, chegando lá no Hospital Municipal de Pacajá, a saturar até 70%. Ela veio encaminhada para UTI Covid, saturando, usando catéter nasal, saturando 92% com suporte de oxigênio, aumento da frequência respiratória, e no ar ambiente ela saturava 89. Tinha uma frequência cardíaca de 109 batimentos por minuto, 34 incursões respiratórias por minuto, e estava com febre, temperatura de 38. Não tinha nenhuma doença pré-existente, pré-natal dela era insatisfatório. Lá no hospital, ela fez um teste rápido que deu IgM e o IgG positivo, teste sorológico, e não foi realizada tomografia. Tinha leucócitos de 11.300 e ureia e creatinina de 15 e creatinina de 0,9. De lá, em Pacajá, eles começaram ceftriaxone, metilprednisolona e clexane, segundo informações colhidas, né? Não tenho nenhum dado, assim, documental que comprove, só foi relato do acompanhante. Então, foi solicitado o TI Covid para essa paciente. Então, ela veio encaminhada, não foi para a maternidade, aqui no hospital de Tucuruí. As pacientes gestantes que vêm para tratamento do Covid, né, que elas são referenciadas para tratamento Covid, elas ficam na enfermaria Covid, ou as graves, mais graves, para UTI Covid. A gente não tem uma ala específica para gestante com Covid, tá? Pode passar. Então, ela foi trazida pelo SAMU, no trajeto de lá para cá, ela, né, descompensou bem, chegou saturando 45, taquipneica, sudoreica, dispneica, desorientada, com uma síndrome respiratória
aguda bem grave. Ela foi feita, então, uma VNI, lá pelo pessoal da UTI Covid, com melhora dos parâmetros, indo para uma saturação de 85 e melhorou a sua desorientação. Tinha pressão de 113 por 73, frequência cardíaca de 101, respiratória de 66, né, bem tapineica, saturando 84 e diurese presente. O aparelho, a ausculta cardíaca não tinha nada alterado, segundo o exame do médico da UTI, e o aparelho pulmonar também não escutou nada. Abdômen gravídico, frequência cardíaca fetal presente, membro sem edema, pulso palpável. Chamada, a colega, né, que estava no plantão, foi chamada para avaliação. Na avaliação, ela não identificou nenhuma patologia obstétrica a princípio, não tinha nenhuma conduta, né, obstétrica de indicação de interrupção da gestação ou de algum tratamento. Foi orientado, né, foi feita a solicitação de alguns exames da parte obstétrica, né, ela pediu uma ultrassom, e essa paciente ficou sendo assistida nesse dia pela equipe da UTI Covid, foi internada para cuidado intensivo, vigilância, fisioterapia respiratória e solicitação dos exames. Pode passar. Porém, nessa mesma data, em menos de uma hora, ela evoluiu com desconforto respiratório mais grave ainda, queda da saturação com mínimo esforço, referindo ao torácico, intenso desconforto. Segundo a equipe da UTI, ela estava com quadro grave, saturando 49, 50, teve uma melhora breve, porém, em pouco tempo ela piorou, e não foi observada nenhuma melhora com as medidas que eles fizeram lá. Novamente foi acionada a equipe da obstetrícia para ser informada, né, que a paciente tinha indicação de intubação orotraqueal, e então a paciente foi encaminhada ao centro, onde foi feita a intubação, anestesia e uma posterior cesariana. Após a intubação, ela evoluiu com saturação de 92, foi realizada cesariana sem intercorrências, nascimento de uma criança do sexo feminino prematura, nasceu um pouquinho rebaixada, foi assistida pela neonatologista e foi encaminhada para a UTI NEO. Pode continuar. Ela foi medicada no pós-operatório pela obstetrícia, as medicações de praxes, né, a ocitocina, as medicações analgésicas, e foi suspenso nessas primeiras 24, né, pós-operatório imediato o Clexane, foi feita a dexametasona, iniciada a dexametasona 10 miligramas e mantido o ceftriaxone 2 gramas dia. No dia seguinte, né, no primeiro DPO, o paciente estava confortável em ventilação mecânica, sedada em analgesia, apresentando momentos de hipotensão, distúrbio hidroeletrolítico e observado na gasometria como uma acidose metabólica. Estava entubada, grave, estável, o RAS -5, bem sedada, em uso de noradrenalina, midazolam, fentanil, rocurônio. Em ventilação mecânica, foi mantido o ceftriaxone, dexa e reiniciado, então, a enoxiparina, e foi feito também reposição de percarbonato por conta da acidose metabólica, saturando 98, evoluindo bem ao puerpério, sem intercorrências puerperais, exame obstétrico do puerpério imediato normal. Pode passar. No dia 20, no segundo DPO, ela continuava com o mesmo quadro anterior, né? Porém, foi observada a diminuição da diurese e observado que a creatinina alterou, né? Estava acima de 3. A paciente com um exame obstétrico normal, útero contraído, ferida cirúrgica limpa, locos de volume normais, foi solicitado, então, a tomografia de tórax e de pelve, né, também para excluir alguma complicação da cesariana por conta dessa oligúria. O tórax tinha bastante áreas de consolidação, com opacidades em vidro fosco, predomínio posterior e periférico,
uma lesão em torno de 50% a 75% de comprometimento pulmonar. Não tinha derrame pleural, nem derrame pericárdico, estava com acesso venoso à direita, tubo traqueal e sonda gástrica. Né? Pode passar. Na tomografia de abdômen, estava tudo normal com ela. Fígado, vesícula, pâncreas, baço, adrenais, tudo normal. Rins também, não tinha sinal de cálculo nem hidronefrose, não tinha líquido livre na cavidade abdominal, a bexiga estava com balão no local, a pelve, o útero, como esperado, né, aumentado de volume, observado um mioma com degeneração, medindo 11 por 10 centímetros, e a distensão da cavidade com conteúdo de hematométrio pelo pós-parto, né? Pode passar. No dia 21, ela mantinha a creatinina aumentada, mantendo a acidose metabólica, mantendo a diurese diminuída, né? Com o mesmo quadro de sedação, né? Mesmas drogas mantidas. O exame físico dela estava normal, né? Só apresentava um murmúrio vesicular a nível de aparelho pulmonar diminuído bilateralmente, em bases, saturando 98 com a ventilação mecânica, abdômen flácido, sem visceromegalias, não tinha edema, pode passar. Aí no dia 22, como ela não estava tendo melhora do quadro de oligúria, não estava melhorando esse volume da diurese dela, foi solicitado um TFD para a Santa Casa, né, pedindo leito de UTI Covid com suporte hemodiálise, porque naquela época ainda a gente não realizava hemodiálise, agora a gente já está realizando aqui no hospital, mas naquela época, no dia 22 de abril, ainda não tinha sido inaugurado o setor de hemodiálise. Paciente com o mesmo quadro, saturando bem, porém a diurese 850 em 24 horas, né? Não tinha nenhuma alteração no seu exame físico geral, assim, mantido, só a parte pulmonar que começou a apresentar os crépitos difusos. Então, foi solicitado o TFD e ficamos aguardando. Pode passar. Aí, no 5º dia de pós-operatório, a paciente continuava apresentando parâmetros de piora, né? A gasometria continuava alterada, evoluindo com insuficiência renal aguda, ainda aguardando o TFD que não tinha sido confirmado, né? Mantendo as mesmas medicações. Teve uma queda de saturação pela manhã, mas melhorou o padrão às 11 horas da manhã. E mesma coisa, né? Mesmo quadro. Eu não entrei muito em detalhes assim de drogas, de dose, de tudo, para não ficar maçante, né? Eu tentei resumir bem o prontuário. Aí pode passar. No dia 24, então, no 6º dia, ela estava aguardando o TFD, né? Aí foi nesse dia que ela conseguiu ir, conseguiu ser transferida às 4 horas da tarde de UTI aérea para Santa Casa. Mantia o perfil de 850 ml de diurese dia, saturando 95, 96, mantendo essa piora, mantendo o quadro de acidose e aguardando a transferência, que enfim foi feita nessa data. Pode passar. Então, ela foi encaminhada por UTI aérea às 16 horas para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Na Santa Casa, eu consegui só o resumo de alta dela, eu não consegui ter o acesso ao prontuário completo, né? Ela entrou no dia 24, lá na Santa Casa, ficou internada na UTI de lá até o dia 4 de maio, ela foi estubada no dia 1º, né?
Então, lá ela chegou com insuficiência renal aguda, síndrome de desconforto respiratório grave, paciente em transporte aéreo, 6º dia pós-operatório, cesariana que foi devido ao agravamento do quadro, evoluindo com insuficiência renal aguda, apresentava-se entubada, sedada, RAIS -5, pupilas mióticas, saturando bem, afebril, edema de pálpebra, mucosa normal, pulso periférico presente, diurese clara por sonda vesical de demora. Aparelho pulmonar, murmúrio vesicular diminuído no hemitórax direito, sem ruído adventício, saturando 95, aparelho cardiovascular normal, abdômen plano, flácido, corpo de pinar formado, ferida operatória com bom aspecto, hidroidários normais, um discreto edema de membros superior e inferior, e panturrilhas livres. Pode passar. No dia 4 de maio, ela foi encaminhada para a enfermaria Covid, ela foi estubada no dia 1º, apresentou uma melhora de tremores que ela estava tendo, depois que suspendeu o aldol, ela melhorou, evoluindo sem diarreia, referindo tosse, rouquidão e cansaço, provavelmente por consequência da intubação, né? E cansaço durante os movimentos. Paciente consciente, orientada no tempo e no espaço, contactuante, reativa, e não se observava confusão mental. Exame afebril, mucosa normal, eupneica, mamas flácidas, o aparelho pulmonar com murmúrio vesicular diminuído, saturando 95, 96, mantido o quadro, né, de puerpério, né, normal. Pode passar. Foi repetida a tomografia de tórax, continuava com um padrão de opacidade de vidro fosco, tênis, foi observado o espessamento dos septos interlobulares e fino reticulado, porém, esse comprometimento tinha caído para 50%, né? A gente sabe que demora mesmo esse comprometimento na imagem regredir, mas ela tinha melhorado. Pode passar. Aí, no dia 6 de maio, ela teve alta hospitalar, ela realizou lá na internação, né, segundo relatório de alta, ceftriaxone, claritromicina e tazocin, recebeu alta com uso de 40 miligramas de prednisona para manter, com orientação para o desmame, e prescrição da enoxiparina 40 miligramas dia por mais 30 dias. Recebeu a alta com orientações a seguir, dieta e continuar o acompanhamento do puerpério no posto de saúde. Pronto. E aí eu agradeço a atenção de vocês. Bom dia, Maria Cristina. Agora, oficialmente, eu vou me apresentar. Eu sou Adriana Gomes Luz, faço parte do grupo da Câmara Técnica que escreveu o manual da gestante puérpera para enfrentamento da pandemia Covid. Eu estou acompanhada da Silvana. Silvana quer falar um oi, que no final a gente acabou não se apresentando no início. Minha conexão atrapalhou. Não, tudo bem, acontece. Eu sou Silvana. Eu estou usando o 4G do celular, tive que rotear aqui porque a da cidade caiu. Coisa do interior. Eu sou Silvana Quintana e eu sou professora aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e junto com a Adriana faço parte do grupo que trabalha e vem discutindo com vocês esses casos, e estamos aqui hoje mais uma vez, né, para discutir mais um dos casos, e tem sido um processo de grande troca e aprendizagem para todos nós. Com certeza. Maria Cristina, só tirar algumas dúvidas, né, durante a apresentação. A sua maternidade fica em Tucuruí, é isso? A paciente
Fica dentro de um hospital geral, hospital Tá. regional. E esse outro hospital que ela foi transferida depois é aonde? Fica em Belém. Em Belém. É a referência. Tá. Isso. É a Santa Casa de Misericórdia do Pará. Ok. Não, porque foi de UTI aérea, eu achei que era longe mesmo, mas era só para gente. 420 quilômetros. Ok. Então, que, na verdade, parabéns pela apresentação, está bem completa. Eu sei que às vezes você não tem todos os dados, mas o que a gente tem feito na discussão, né, desses casos é chamar atenção para alguns detalhes, tipo, essa paciente, pelo que vocês falaram, ela tinha tido uma consulta no dia 14/4, que está na unidade básica. Uhum. Nessa ocasião, Sim. foi... Não tem ninguém da unidade básica participando da reunião? Não. Acho Como que é não. O médico que atendeu ela antes da unidade, antes de ir para Tucuruí, sou eu. Marcelo, quando ela chegou, ela tinha um quadro aparentemente leve, pelo que... Não, na verdade eu sou da unidade Sentinela, não da unidade básica. A unidade Sentinela que cuida do Covid, cidade de Pacajá, onde ela foi já internada, já saturando 92. Já grave. Já grave. Tá, No mas meio-dia. Ele já pegou o negócio grave, já. Mas quando ela chegou para você, Marcelo, ela referia uma história de quanto tempo e com que sintoma 10 e ela... dias. 10 dias. 10 dias de sintomas gripais leves. Ela, os filhos, menos o esposo. E ela havia já procurado o serviço médico quando ela... Não. Ela procurou o pré-natal. Ela teve uma consulta no pré-natal com a enfermeira. Porque o pré-natal dela era de alto risco, pelo caso do mioma, ela procurou mais pela parte do mioma. Isso. Mas nessa consulta, ela já referiu que estava gripada. E eu acho que é aí que perdeu a oportunidade de se fazer alguma coisa. Entendeu? Aí ela então. já chegou. Aí quando chegou em você já estava grave, quando chegou aqui já estava... Então, é exatamente isso que a gente ia chamar atenção, né? Então, assim, aparentemente, pelo que vocês colocam na apresentação do caso, essa paciente passou por um atendimento em unidade de saúde e foi diagnosticada com uma síndrome gripal. No município de vocês... Eu tenho a cópia do cartão pré-natal dela, não tem referência que ela foi encaminhada no dia da consulta, dia 14. Ela foi encaminhada para o pré-natal de alto risco. E se ela está gripada, ela tinha que ir para uma unidade de UPA, uma unidade emergencial, não para o pré-natal. Exato. Quando ela chegou na unidade de Covid, ela tinha sido encaminhada da unidade básica. Ela saiu da unidade básica via SAMU no dia 14, até a unidade de Covid, onde ela passou 3 dias, 2 dias e meio, foi no dia 14? até ser encaminhada. Nós tivemos muito entraves de conseguir leito para ela. Na verdade, a gente não teve um desfecho negativo porque a gente levou mesmo sem autorização. Porque foi negado, porque não tinha UTI neonatal em Altamira, que é a nossa referência, e nem em Tucuruí. Aí a gente enviou no domingo, mesmo sem vaga, porque ela já estava saturando 70, 69, e a gente encaminhou, no meio do caminho foi autorizado o leito. Marcelo, e nesse período que ela ficou com vocês aí, esses 3 dias, o que vocês têm de suporte para oferecer para ela? Ventilatório? Só catéter nasal. Só catéter nasal. Só catéter nasal. Mas aí, com o catéter nasal, ela saturava quanto? No máximo 89. No início, no primeiro dia, conseguiu saturar 92. À noite já baixou para 89. No outro dia, no sábado, com 89, 89, 89, e quando ela tinha acesso de tosse, ia para 70. Quer comentar alguma coisa, Silvana? Não. Foi um caso bem desesperador mesmo aqui para a gente, né? Que na verdade foi o nosso primeiro caso de gestante com Covid grave. E a gente ficou esperando uma resposta, né, do Estado para ser encaminhada. Eu pensei que iria ser logo, né, ser acolhido, mas infelizmente não foi o que aconteceu.
Essa informação, gente, é muito importante, e a Ângela Noronha, que é da atenção básica, ela passa uma informação aqui, que quando a paciente chegou na unidade básica, ela foi encaminhada para a unidade sentinela, porque ela estava com a síndrome gripal. É isso, Ângela? Tá? Então, aparentemente, há sim um atraso, mas talvez na paciente procurar o atendimento, certo? Sim, foi isso. Então, a primeira demora que a gente fala, né? A paciente perceber a gravidade, a possibilidade de ser uma doença infecciosa como Covid e procurar. Parece que a hora que ela chega na unidade básica, ela vai para a unidade sentinela. E aí nós temos uma segunda demora, né? Qual que é a segunda demora? Não conseguir a vaga. A unidade tem que segurar esse rojão, né? Uma paciente com um quadro grave, saturando mal, a gente chama atenção que gestante não deve saturar abaixo de 95, porque lembrem que ela tem o feto para fazer troca gasosa. Uma saturação abaixo de 95, a gente sabe que já traz prejuízo, certo? Então, a gente vai somando as melhoras. É muito importante esse seu relato, Marcelo, porque a gente tem feito reuniões com os gestores, tá? Assim como a gente faz com os colegas da área da saúde, os gestores da atenção básica, a gente tem feito também com os gestores regionais, porque isso precisa ser falado. Uma gestante que fica 3 dias saturando dessa forma, nós temos aqui que dizer que a equipe teve aí bastante habilidade, porque é um quadro muito ruim, que poderia ter um desfecho muito desfavorável com óbito materno, né? Então, graças a Deus, graças aos profissionais de saúde, a paciente saiu, mas ela poderia ter tido um desfecho muito desfavorável. Então, essas informações são importantes, nós precisamos refletir sobre elas, porque não adianta fazer todo o processo, se a hora de encaminhar a paciente a gente não tem a vaga, a gente não tem o espaço, tá? A Adriana quer mostrar aí. Então, eu só estou colocando aqui, né, para vocês relembrarem, vocês estão vendo? Tá pequeno? Preciso aumentar? E os parâmetros, né, que a gente está considerando para grave, então, essa paciente já era um fator de risco bem aumentado, né, ela tinha saturação abaixo de 95, era um alerta vermelho já, né, ela tinha alteração de frequência respiratória e cardíaca, né, então, assim, essa paciente realmente teve um atraso de ficar aguardando vaga para ser encaminhada para a unidade, né, que é o que a gente nunca quer. E sei que é lógico que é um grande problema para quem está com a paciente lá, desesperado, tentando transferir e não consegue. Mas é só para a gente relembrar, né, como a Silvana falou, gestante a gente tem como alvo 95 de saturação, né, não é para ficar saturando menos que isso, não. Tá, então a gente chama atenção, né, 95 de saturação. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Para o Marcelo, o leito foi negado para essa paciente que estava grave porque não tinha o leito na UTI Covid ou porque não tinha o leito na UTI neonatal? Foi negado porque não tinha UTI neonatal em Tucuruí. Pois aí essa é uma coisa que a gente precisa também discutir. Eu vou discutir isso com a equipe da regulação, porque assim, quando é uma paciente grave como essa, a gente sabe que o feto é importante, né? Mas nesse binômio mãe e filho, a mãe é mais a prioridade, né? Então, se tem a vaga na UTI, na UTI Covid, que seja aceita a paciente, e a gente, né, porque assim, não dá para a paciente ficar por causa do leito da UTI NEL, né? É complicado. E a gente partiu, mesmo sem regulação, para Tucuruí, porque eu mesmo liguei para a regulação, me falaram que tinha uma vaga para ela, mas não tinha vaga no Natal. Aí eu falei que... A gente tem um problema, a gente tem poucos leitos de UTI NEL. E o feto já estava... E por outro lado também, é complicado também, porque para o pediatra também fica complicado, né? Receber uma criança grave assim, prematura, e não ter para onde ficar com a criança
é um problema, né? Então, mas o que a gente precisa também lembrar aqui é que essa paciente, né, é o que você falou, a prioridade era a mãe. E se ela tivesse, às vezes, chegado numa condição melhor, talvez não tivesse tido que interromper essa gestação, né? Porque ela já chegou muito grave. Né? Então, talvez os intensivistas ou os gestores precisem entender como é a dinâmica na gestação, né? Precisa, às vezes, uma conversa melhor para a gente poder melhorar essa condição materna. Né, que isso vai ter um impacto. É porque existe muito esse mito que toda gestante de Covid tem que interromper a gestação. Ah, é Covid, tem que tirar o neném. E nem sempre, porque o objetivo é melhorar essa fase, né, inflamatória, tirá-la desse quadro agudo. E como era 34 semanas, de repente, nem fazer cesariana, porque se não tinha indicação obstétrica, né, então tem esse mito. E geralmente nem sempre quem regula é obstetra. Às vezes a regulação, tipo, é feita a nível central, não é o hospital diretamente, tem uma regulação estadual que controla tudo isso. Então, isso às vezes dificulta, né? E antes de eu encaminhar, eu falei com o médico da cidade, né? Justamente sobre isso, para ele fazer avaliação. A gente até pensou no pior, de fazer um parto pós-morte, né? Porque a situação que vinha era o horizonte que a gente estava vendo, era a Isabela chegar a falecer na unidade Sentinela. Aí ele falou, tem que fazer o parto dela, porque ela está saturando muito e essa criança não está recebendo oxigênio. E, então, pode ser óbito fetal a qualquer momento. O BCF da criança chegou a 190. Entendeu? 190 quando estava lá. Não, então, era isso que eu ia perguntar. Quando a equipe da obstetrícia na maternidade avaliou esse feto, avaliou com o quê? Chegou a fazer cardiotocografia, só ouviu o batimento, porque ela também deu entrada na UTI, saturando bastante mal, né? Só ausculta fetal. Estava taquicárdico, acho que 160 e pouco. E vocês não têm cardiotoco lá, para poder avaliar a vitalidade? Não. Mas não tem na maternidade ou não tinha na UTI? Não tem na maternidade, não tem. Não tem? Aí precisa também falar com os gestores para providenciar, porque onde a gente tem pacientes graves, a gente precisa ter... Há 9 anos eu estou falando. Fique tranquila que hoje eu vou participar da reunião com os gestores da sua região e vou apontar isso. Nos ajude. Tá bom? Nós aqui, todos os diretores que passaram nós sempre fizemos documentos, pedimos lá para Belém, né? Todos, essa gestão que está agora, sempre a gente está pedindo mais. Não, é que assim... Não sei o que acontece. Porque assim, a gente fica sem uma avaliação adequada, porque mesmo quando ela chega na UTI, ela já tinha indicação de intubação imediata, né? Então, foi uma outra demora, quer dizer, chamou a equipe da obstetrícia, essa conversa entre intensivista e obstetra tem que ficar bem alinhada, né? Isso é o que faz uma grande diferença na abordagem das pacientes COVID. A gente sabe que os intensivistas não têm muita segurança em manejar gestantes, então o que eles querem é que a gente interrompa a qualquer custo a gestação, para daí eles tratarem alguém sem bebê na barriga. Mas a equipe da obstetrícia precisa também estar alinhada, e naquele momento em que ela chegou, ela já tinha status para intubação. E aí estabilizar a paciente, aí checar a vitalidade, e aí ver se ia precisar interromper a gestação. Quer dizer, não aguardar mais 1, 2 horas, porque daí a paciente piorou ainda mais, né? Quer dizer, você foi comprometendo progressivamente o status materno, a condição materna, né? Então, ok, 34 semanas, terceiro trimestre, a gente tem uma tendência
a, às vezes, interromper, né? Um nenê prematuro mais tardio, que normalmente não vai ter tanta complicação. Mas, de qualquer maneira, às vezes não é o melhor momento interromper na hora que a paciente está totalmente descompensada, né? Às vezes, estabilizar, esperar ver se ela responde com a intubação, a saturação sobe, avaliar a vitalidade fetal, porque nesses casos graves, para a gente definir a interrupção, a gente precisa saber a condição fetal. A condição materna você consegue manejar, mas você precisa saber a condição Não fetal. deu tempo. Aqui a gente faz Doppler, a gente tem sobreaviso de Doppler 24 horas. Então a gente avalia com ultrassom obstétrico com Doppler. Não, mas o Doppler, ele vai demorar Só, não temos. a alterar Pois no é. Covid, porque o Covid é uma doença aguda. Então, você está tendo um problema nesse momento. O Doppler, ele vai ajudar mais quando você tem uma paciente com alguma patologia, uma hipertensão, diabetes, né? É mais importante você... Tudo bem, se quer fazer um ultrassom, faz um perfil biofísico fetal, né? A gente não fica tão preocupado. Mas ela nem chegou a fazer. É o que a gente tem, a gente não tem outra coisa. Tá, só tem ultrassom mesmo. Tá, mas aí quando vocês... para fazer o perfil. Então, mas no ultrassom dá para fazer um perfil biofísico fetal, você só não vai ter a cardiotoco. Daí você vai ter, no máximo, 8 de 8. Vai tirar os 2 pontos da cardiotoco só. Mas ele avalia de maneira mais adequada a vitalidade fetal no COVID do que um Doppler. Né? Então, Silvana, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo que você falou. Claro que a gente tem que usar o que a gente tem, e vocês têm até o equipamento mais potente, que é a ultrassonografia, não tem problema não. Não é que não é para fazer o Doppler, você pode fazer o Doppler, mas se você tem o ultrassom, o perfil, ele dá muito mais a informação da vitalidade agora, né? Que é o que pode estar acontecendo. Então, não faça o Doppler, mas não deixe de fazer o perfil, certo? É essa coisa. E uma coisa que é importante, né, é que isso é diário, às vezes até mais do que diário, porque essas pacientes, a gente tem variação muito grande, principalmente se ela não está oxigenando bem. Então, é uma paciente que demanda um cuidado realmente intenso e parceiro entre a equipe da UTI e a equipe da obstetrícia, né? Então, eu vi que vocês discutiram muito essa história. Lógico que a prioridade é a mãe, né? E lógico que vocês não tiveram muito poder de escolha, porque não estavam conseguindo nem vaga, quer dizer, onde conseguiu a UTI, mandou a mãe. Mas é importante, gente, que todos nós aqui trabalhamos com fluxos, né? O Estado, como aqui São Paulo, como o Sul, nós precisamos ter um fluxo, porque essas gestantes não podem ficar esse tempo na UTI, na UPA, né, na unidade sentinela, e também porque esse fluxo tem que estar bem definido nos locais que tem vaga, preferencialmente locais que tenham UTI adulto, UTI neonatal. Então, esse fluxo, vocês não tiveram poder de escolha. Vocês tiveram que fazer o que tinha ali, mandar, inclusive, sem regulação. Não tá certo, eu teria feito outra coisa. Mas é importante discutir o fluxo, entendeu? Então, aqui é a hora da gente sentar e falar, olha, não dá para o Marcelo ficar lá 3 dias com essa paciente, imagina o estresse do colega, o estresse da equipe, né? E aí depois vai, e aí depois transfere, quer dizer, então esse fluxo talvez aí precise, não é dar palpite na casa dos outros, não, mas é dizer que o fluxo precisa ser melhor desenhado. Uma das coisas que esse grupo tem discutido muito é esse desenho do fluxo, tá? Esse encaminhamento, para onde vão, vai para a unidade sentinela, quais são os hospitais que precisam ir. Essa paciente, quando ela chega na unidade sentinela, ela tinha que ter ido imediatamente para o serviço. E quando ela chega no serviço, ela tinha parâmetro para intubação imediata. Então, isso tudo precisa estar mais organizado no sentido de dar para as equipes tranquilidade do trabalho e dar para a paciente a possibilidade de uma evolução menos traumática, mais curta, melhor, dentro do que nós somos capazes de fazer, porque a gente sabe que a COVID pode ter uma evolução desfavorável, apesar disso tudo, tá? A Laís está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa? Sim. Como eu conheço as gestantes, vocês conseguem me ouvir?
Estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Então, como eu conheço as distâncias, conheço as dificuldades que tem, eu sei a realidade que a Cristina vive, que outros colegas meus do interior vivem, e, às vezes até daqui da capital, de cidade bem próxima daqui de Belém. Então, o que eu falo? No momento desse, aguardando essa regulação, não seria interessante haver uma comunicação com uma fonte, com uma sala à distância para assistência, para que possa ser feita alguma coisa enquanto essa regulação não acontece, enquanto esse fluxo não se consegue uma ambulância aérea, enfim. É a coisa que eu mais bato, que eu mais converso com a coordenação aqui do governo do estado do Pará, a urgência da gente ter uma assistência à distância aos colegas que estão lá no interior. Tipo, essa paciente foi meditada como? Ela fez alguma medicação enquanto esperava, enquanto se agilizava esse fluxo, para tentar estabilizar essa paciente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo. A questão também, pelo que eu entendo, é que a unidade não dispunha além de catéter de O2. E essa paciente, na maneira como ela saturava, ela precisaria mudar de mecanismo para melhorar a oxigenação. VNI, máscara. Concordo. Isso. Então, se a unidade assim, não tem esse apoio, ela vai ficar parada. Não adianta só a gente dar a assistência à distância, quer dizer, eu posso falar para ele, tudo bem, essa paciente agora precisa de máscara, ou precisa de uma VNI, ele vai falar, não tenho. Na verdade, isso é a transferência imediata. Certo, mas eu acho que essas unidades sentinelas, como elas são unidades sentinelas e são um ponto de apoio para um terceiro local, não seria interessante essas unidades estarem já preparadas para receber paciente nesse nível? Porque, assim, eu tenho locais aqui no estado em que eu não consigo sair do ponto A para o ponto C, que seria Belém do Pará. Ela tem que parar no meio do caminho, tipo assim, um pit stop, para ir à frente. Então, essas unidades que eu chamo assim, que seriam as unidades científicas. Sim, Laís, você tem razão. Você teria que equipar melhor essa unidade sentinela por uma questão de distância, né? É o que a gente está falando. Não adianta só ter um apoio de uma outra equipe falando o que vai precisar manejar. De fato, você precisa ter o recurso para o manejo, né? Se as distâncias e os fluxos são complexos, aí sim o Estado tem que se organizar para dar suporte para essa unidade sentinela conseguir suportar essa paciente até a transferência de maneira mais adequada. Eu acho que o Marcelo quer falar. Que eu acabei esquecendo de falar, né? No dia de domingo, não sei que dia foi, o dia que ela foi encaminhada para Tucuruí, nós conseguimos uma vaga em Belém, às 11 horas da manhã. A promotora conseguiu aqui, a promotora de justiça, conseguiu uma vaga em Belém. E a gente ficou esperando um aguardo de uma confirmação de uma UTI aérea, né? Quando foi 2 horas da tarde, a paciente me chama e fala que eu queria que eu entubasse ela, ou sedasse, ou ela iria se matar, né? Foi as palavras dela. Aí foi quando eu resolvi ir. Mas, até as 2, 3 horas que eu vou sair, a gente nunca teve uma resposta da UTI aérea, se ia vir ou não, né? E o intermédio seria Tucuruí, que poderia aguardar a paciente num suporte melhor até a UTI aérea. E nem isso foi oferecido a gente. Marcelo, lá na sua unidade, você teria condição de entubar essa paciente? Não. Você não tem material e nem oxigênio para intubação? Não tem material. Porque você imagina o desespero que essa paciente estava. Para ela falar para você, ou você me intuba, ou prefiro morrer, é porque ela não estava conseguindo respirar de fato. O paciente, quando ele chega num limite, ele pede para ser entubado, né? Realmente, ele está afogando no seco. Liguei para Tucuruí para conseguir uma vaga para esperar a UTI aérea, e foi negado, né? Por falta de suporte neonatal.
Oi, boa tarde. Boa tarde, Yurian. Eu também Doutor gostaria Julian por de me aqui. inscrever depois, por favor. Annelise, levanta sua mão, é só clicar na mãozinha. Está levantado, doutora? Bom, doutor médico intensivista, eu queria falar, já que eu tive a possibilidade durante a pandemia, como médico intensivista, de ir a trabalhar lá em Pará. Trabalhei no Hospital de Campanha de Belém durante 8 meses. E lá vi muitos problemas, principalmente na regulação. Também tive a possibilidade de conhecer várias UPAs, e eu sei que às vezes os médicos que ficam lá na punta ficam um pouco desresguardados, porque não tem todo o equipamento para poder entubar ou para poder fazer ações para melhorar a qualidade de vida da paciente. Como eu trabalhei lá, eu gostaria de que todo o fluxo, todos esses manuais que vocês estão falando, sejam repassados a los gestores y que en cada consulta, tanto en la UVE, tanto en la SUPA, tanto en los pronto socorros, tanto en los hospitales de campaña y en los hospitales secundarios, sean impregnados, sean colocados en la consulta donde trabajan los médicos, para que tengan la posibilidad de saber identificar o risco que tienen a paciente. Otro problema que yo enfrenté lá fue con la regulación. Yo concordo con la doctora Adriana que lo más principal es grávida. O sea, ya cuando usted tenga algún tipo de UTI somente para la paciente grávida, trata de trasladar a paciente, ya que o pessoal que fica lá na punta fica muito desesperado. ¿Por qué? Porque no tienen recursos para continuar dando una atención médica que precisa esa paciente. Como mismo el doctor Marcelo falou, que no tenía recursos para poder entubar. También cuando se va a hacer una UTI aérea, a veces es mejor entubar a la paciente de donde se va a trasladar para tener un traslado eficiente y que no haya ni una complicación durante el traslado. Eso también se está perdiendo. Y otra cosa importante, que yo siempre falo en todas las discusiones de casos, que tienen que tener una comunicación estricta y cada X tiempo entre la regulación o médico que está regulando y un hospital que va a recibir el caso. ¿Por qué? Porque como mismo aconteció con a Marcelo, que la UTI aérea no podía hablar nada. Yo pienso que la regulación tenía que estar en contacto con esa UPA donde estaba esa paciente y ir viendo en diferentes horarios cómo va aconteciendo la evolución da paciente y en qué se puede ayudar. Porque a veces el médico fica con pocos conocimientos y con pocos recursos. Entonces, de verdad me siento contento de participar en una discusión de casos, no para donde yo trabajé durante 8 meses, y Dios quisiera que todos los gestores se esfuercen para disminuir la mortalidad materna, pelo menos lá em Pará. Sem dúvida. Adriana, a Annelise, nós temos várias mãos levantadas. A Annelise, eu não sei a ordem, é o Marcelo e a Betânia. Eu acho que o Marcelo esqueceu de baixar a mão, porque a dele está levantada desde o começo. Então, Annelise. Bem, não é a Annelise, é a Camila usando a máquina da Annelise, porque a dela tem problema. Bom, queria primeiramente parabenizar aí a equipe do Pará, a Nicole, né, por vir dividir conosco esses problemas. A professora Adriana e professora Silvana, esses profissionais, eles são guerreiros, né, porque estarem atuando nessa linha de frente aí, nesse segundo ano, e vir aqui em um momento em que nós estamos unidos com outros estados e colocar seus problemas, eles merecem o nosso respeito e a nossa valorização por vocês estarem nessa luta. Quero falar agora aqui como coordenação de saúde, como assessoria técnica na coordenação da mulher, porque
Nós estamos vendo se repetir várias situações aí que implicam a gestão do cuidado, e eu entendo que isso é possível de nós resolvermos com qualificação, né? O Uriah trouxe a experiência que ele viveu lá, enquanto profissional, na linha de frente, e penso que nós podemos juntar nossos esforços, Nicole, e pensar numa ação de qualificação desses profissionais para o suporte avançado devido às gestantes. Por quê? Se nós estamos diante de uma síndrome respiratória aguda grave, se não sabemos se é Covid ou se é outro vírus, mas que está dificultando essa troca gasosa da mulher, nós precisamos ter uma equipe pronta e todo o material necessário para que essa via aérea seja estabelecida e essa mulher consiga minimamente condições de um transporte seguro. Isso é fácil de nós resolvermos e eu acho, Laís, que nós temos condições de fazer isso sim, contando com essa força de trabalho que está se estruturando no Pará. Por outro lado, nós estamos identificando em outros estados também essa dificuldade de um melhor tempo-resposta na regulação de leitos. E o que nós podemos fazer para isso? Gestante, no meu entendimento, ela não é regulada. No meu entendimento, e eu posso estar errado, e o DERAC aqui, que é o nosso serviço que cuida da regulação de leitos hospitalares, vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu não acredito que uma gestante vai competir com leitos no mesmo patamar do doente com insuficiência coronariana por infarto, por AVC, por trauma, ou por qualquer outra doença crônica. São duas vidas, e em algum momento o regulador vai ter que valorizar isso. Essa gestante, ela tem que ter prioridade zero, ela não vai aguardar leito. E eu vi isso em outros estados, né? Tive a honra de participar da missão Manaus e sofria muito quando eu identificava gestante esperando uma vaga, competindo com outros doentes crônicos que já há muito tempo lutam com essa insuficiência de leitos que nós temos. Laíses, Nicole, que aqui estão, e outros profissionais que apresentaram o caso. Minha internet estava muito ruim, eu não consegui participar, então vim dividir aqui com a Annelise. Nós precisamos fazer um documento, né, solicitando apoio para quê? Para qualificar essas equipes que estão em todas as linhas de frente aí, para melhorar o acesso dessa gestante ao serviço de referência. E nós precisamos também mexer com o serviço de regulação. Nós precisamos qualificar essa equipe de reguladores, tanto quem solicita a vaga lá no NIR, no seu hospital de pequeno porte, né, no núcleo interno de regulação, quanto a equipe da gestão estadual de regulação. Então, esse é um movimento que nós precisamos fazer, diria Nicole e Laíses, de imediato, né, pensando em mexer mesmo com transporte seguro e acesso de leito. Nós não podemos, já estamos indo para o mês de junho, e nós estarmos enfrentando situações como essa, que se não tiver nenhuma intervenção, elas vão se repetir. Muito obrigada pela oportunidade e parabenizo mais uma vez Marcelo, doutora Cristina, os profissionais Nicole e Laíses por estar trazendo as suas dificuldades e provocando nós, porque quem ouve esse caso se provoca, né, se sente mexido. Muito obrigada, professoras, pela gentileza e pela delicadeza da condução aí no caso. Obrigada pelas palavras, Camila. É fundamental que quem está na gestão consiga acertar esse fluxo, né? Você acha que é uma pessoa que vai poder cooperar aí nesses fluxos e na qualificação desse atendimento, né? Porque, sem dúvida, tiveram algumas falhas, mas, de fato, a paciente saiu bem, né? Então, assim, a gente poderia ter um desfecho pior. Os profissionais se esforçaram muito. Eu acho que eu, na condição do Marcelo, teria colocado essa paciente dentro da ambulância e levado sem vaga antes até, mas por desespero, né? O profissional quer resolver o problema. E eles estão de parabéns, né? Pelas inúmeras tentativas aí e o sucesso dessa paciente estar viva. A Cássia levantou a mão, você quer falar, Cássia? Ou foi a Patrícia, desculpa. Não foi Cássia, foi Patrícia. Patrícia? Está muito baixo, Patrícia, e bem intercortado. Eu estou no hospital aqui, também não
Nós não estamos conseguindo te ouvir. Patrícia, nós não estamos conseguindo te ouvir, só ruído. Você consegue digitar? A gente melhor. Você consegue digitar, Patrícia? Porque a gente não está conseguindo te ouvir mesmo. Melhorou agora? Agora sim. Melhorou? Então, eu sou a colega que vai fazer a apresentação do caso hoje à tarde, né? Sou aqui do Amazonas, de Manaus. E assim, a gente tem a mesma experiência que foi apresentada agora de manhã. E eu queria apenas corroborar com essa necessidade do que foi falado aí, de se fazer uma tentativa, pelo menos, de se acelerar esse processo de chegada da grávida às unidades de maior poder de resolutividade, certo? Então, eu acho que precisamos, sim, unir, fazer um documento. Isso é essencial quando a gente pensa, e aí eu concordo com a colega também que se pronunciou, que a grávida são 2 seres, né? São 2 pacientes, e a prioridade deve ser dobrada, certo? A gente vive numa condição de afastamento geográfico, né? Acho que o Pará também é igual aqui ao Amazonas, que as distâncias são muito grandes, né? O distanciamento da sede das cidades, mesmo as cidades, municípios que têm algum recurso, é muito grande, é muito distante. São horas, e se for de barco, são dias de viagem. Então, isso deve ser levado em consideração, sim, quando a gente fala de estados que têm essa dificuldade logística, né, geográfica, e concordo plenamente com a exposição de que é necessário a gente se posicionar quanto a um documento, a essa mudança para essa questão da regulação das pacientes, do fluxo das pacientes até chegar ao atendimento final. Não sei se consegui me fazer entender, mas... Sim, claro, Patrícia, é isso que a gente está falando, né? Na verdade, o grupo que escreveu o manual, a gente colocou desde o início que priorizar vagas em UTI para gestantes. Então, faz parte da nossa fala que a gestante tem que ser priorizada na regulação, né? Justamente porque entendemos que estamos lidando com 2 vidas e que a saturação um pouco abaixo compromete a vida do feto também, né? Então, nós sempre deixamos claros que a regulação deve ser priorizada para gestantes mesmo. Mas isso é uma questão de enfrentamento com os gestores e esse acerto do fluxo que a gente vem falando há bastante tempo. Bom, gente, a gente começou atrasado, mas pelo adiantado da hora, acho que a gente vai precisar finalizar. Foi um prazer estar com vocês aqui, trocando ideias e discutindo, né, todas as dificuldades. Eu quero parabenizar ao Marcelo e a Cristina, que estavam aqui para apresentar o caso e dar detalhes desse atendimento dessa paciente, que são de extrema importância para a gente conseguir identificar os pontos fracos, para poder conseguir acertar esse fluxo, né? E eu passo a palavra para a Silvana também finalizar. Foi um prazer estar com vocês, a gente sempre está disposto a apoiar e a ajudar. Hoje à tarde eu sou uma das responsáveis para fazer a reunião com os gestores, então a gente apresenta para eles essas dificuldades e tenta discutir com eles
qual a melhor maneira de a gente conseguir acertar esses fluxos para diminuir a morbimortalidade materna no nosso país. Independente do Covid, os fluxos precisam estar acertados para a gente conseguir ter um impacto na morte materna geral. Obrigada. Eu quero agradecer e quero dizer que dessa reunião eu saí bastante satisfeita com a postura da Annelise, da Camila, né, que aí chamou todo mundo dizendo que vocês vão aí se mobilizar. Esse é o objetivo dessa discussão toda, é que a gente provoque realmente, sem crítica. Nós não estamos aqui para apontar erro, nós também temos dificuldades, tá? Mesmo estando aqui no estado de São Paulo, a gente também enfrenta dificuldades, principalmente com UTI, né? Estamos hoje com 8 gestantes internadas, né? Ou isoladas, dependente de O2, ou entubadas. Então, é importante que a gente faça essa discussão. Então, eu saio daqui muito feliz e espero que a gente tenha aí boas notícias de que as coisas ainda estão melhores do que hoje. Tá bom? Doutora Adriana. Olá, Adriana. A gente já ia finalizar? Você quer falar alguma coisa? Isso, antes de finalizar, eu queria hacer uma sugerência, já que o hospital de campanha de Belém, lá em Pará, tem todas as condições, hasta incluso em áreas de hemodiálise, que os gestores devem utilizar ele mais. Os casos leves de grávida que normalmente fican en casa, pueden ficar por lá y con un atendimiento melhor de un equipo especializado. Yo pienso que es una boa idea utilizar ese hospital de campanha também, já que tem 400 leitos. Ok, obrigada pela informação. Então, tá bom, gente. Cristina quer se despedir? Desculpa. Sim. Não, gostaria de falar assim que as coisas são difíceis, mas aqui a gente está mais ou menos umas 2 semanas que a gente começou a ter hemodiálise aqui na unidade, é um ganho muito grande, né? Então, a doutora Silvana falou, espero que melhora. Eu sei que em cidade grande tem problema, eu vim de uma cidade grande, eu moro em Brasília há muitos anos, e os problemas são muito maiores. Tá? A nossa dificuldade aqui é mais geografia, que é complicada, mas eu sei que vocês têm muito mais problema, população imensa, eu sei que é muito mais difícil, mas eu gostei de participar, né, na condição de palestrante. Eu acho que isso aqui é uma troca que enriquece muito a gente, e estou disponível aí, precisar Ok, Cristina. Muito obrigada. Obrigada a você. Tá bom? Não fique chateada com os problemas de internet, porque a gente tem vivido isso o tempo todo, viu? Não tem problema. Tá bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Oi.